Olá, tudo bem? Eu tirei esse dia para meditar um pouco com você. Você já percebeu o cotidiano, a maneira que nós estamos vivendo o ser humano? E como o ser humano está caminhando cada dia mais para o abismo? Olha ao seu redor. O ano de 2020, ele acabou no mês de março. Quem se programou para que o ano acabasse no mês de março? Você já parou para pensar nisso? Apenas um vírus, uma pandemia, parou o mundo, destruiu recursos financeiros, destruiu família, destruiu lar e muitas pessoas se encontram desesperadas. E sem contar multidões de vidas que foi cessada. Será que por trás disso há uma resposta? Será que por trás de tudo isso há um porquê? Posso dizer para você que sim. A palavra de Deus já descrevia tudo isso que está acontecendo. Por que então pegou a gente de surpresa tão? Porque simplesmente o próprio Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele citou a seguinte citação da palavra de Deus: errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Né? Muitos ignoram o manual, muitos ignoram estudar e ver. Se você quer saber seu futuro, se você quer saber o que vai acontecer com você amanhã ou depois, não precisa você ir, desculpa o termo que eu vou falar, não precisa você ir em cartomante, necromante ou adivinhadores ou jogadores de carta para que você possa saber o seu futuro. Todo o futuro da humanidade está escrito aqui. Basta você dedicar e ler e entender. Mas eu não entendo nada, Tom, quando eu leio a Bíblia. A palavra de Deus, ela é santa, ela é inspirada. E ela é inspirada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Se ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, você tem que chegar a Deus pedindo para que esse Santo Espírito te inspira no entendimento. Assim como ele inspirou na escrita, ele também inspira no entendimento. O ponto final da história do sofrimento da humanidade está para chegar. Você fez milhares de planos no ano de 2020, quando deu 31 de dezembro de 2019, quando deu 31 de dezembro de que iniciou o ano de 2020, você fez milhares de planos. E onde foi parar esse plano? Apenas um vírus invisível destruiu todos os seus planos e seus sonhos. Sabe por quê? Porque tudo isso está escrito, era profetizado por Jesus há cerca de 2000 anos atrás, no ano 27, quando ele andou aqui na terra. Ele falou: quando você ouvir falar de guerras, rumores de guerras, terremotos e pandemias em tudo quanto é lugar, saber que eu estou à porta para voltar. Então o único que pode resolver o problema da sua vida, o único que pode resolver o caos, a dificuldade na sua vida é Deus. Mas, infelizmente, nós seres humanos ignoramos e tentamos fazer da nossa maneira, tentamos levar a vida da maneira que nós achamos que é certo, que é errado, achando que nós temos uma longevidade de vida, achamos que nós já temos a vida eterna. Ah, amanhã eu faço isso. Você sabe o que vai acontecer com você daqui a um segundo ou amanhã? A Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus. Então nada que você queira fazer para Deus, deixa para amanhã. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o tempo de boas novas. Enquanto há respiração, enquanto há fôlego de vida, há esperança para você, querido. O livro de Amós fala assim, o livro de Amós não, o livro de Oséias, o profeta Oséias no capítulo 4 fala o seguinte: o meu povo, Deus falando, o meu povo, a humanidade está sofrendo porque lhe falta o conhecimento. Você não está sofrendo porque falta dinheiro para você. Você não está sofrendo porque falta desemprego ou até falta saúde. Tudo isso é importante, é necessário sim. Mas sabe por que nós seres humanos estamos sofrendo? Porque nos falta o conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus. Porque a partir da hora que você conhece a vontade de Deus que está descrita nesse livro aqui, você consegue aprender princípio de saúde, você consegue aprender princípios financeiros, você consegue aprender e aplicar princípio familiar, você consegue aprender princípio social, de você lidar com sociedade, você consegue
aprender princípio de mansidão, domínio próprio, benignidade, fidelidade. Então tudo isso são os frutos do Espírito Santo, que quando você pratica e ler esse livro, então é necessário você praticar e estudar esse livro. Jesus falou assim: examinais, porque você será julgado nela, no livro, até a vida eterna. Como Jesus, como ser humano, por que ele foi vitorioso em tudo aqui na Terra? Porque Jesus era Deus. É muito pouco essa resposta para mim, se alguém me dá essa resposta. Jesus era Deus, mas ele era 100% homem. E como que ele venceu todas as adversidades e artimanhas do maligno? Em tudo que ele era açoitado na sua vida, ele respondia: está escrito, e oração. Essas são as armas principais e mais fortes para que você possa vencer toda a adversidade da sua vida. Palavra e oração. Tudo que Jesus fazia, ele falava: está escrito. O que vocês entendem da escritura? O que você aprendeu do que foi escrito? E olha que quando Jesus viveu aqui nessa terra, não existia o Novo Testamento ainda, que foi as 14 epístolas escritas por Paulo e mais as outras escritas pelos discípulos. Jesus usava o Velho Testamento como sua defesa. Ele enfrentou Satanás no deserto com as escrituras. Satanás usou a Bíblia e ele usou a Bíblia, mas só que ele tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus e ele usou a Bíblia como a sua defesa e seu escudo, e ali ele saiu vitorioso num grande conflito. Você pode ter a maior riqueza, você pode ter tudo nessa terra, você pode ter todo o bem-estar. A Bíblia não proíbe você ser rico. A Bíblia não proíbe você ter dinheiro. A Bíblia não proíbe você ter uma boa finança. A Bíblia proíbe de você fazer o dinheiro e fazer a finança o seu Deus. Porque é o que muitas pessoas fazem. Ignora as escrituras, ignora a vontade de Deus, ignora fazer os princípios de Deus e coloca a riqueza como seu Deus, o dinheiro como seu Deus. Então, o dinheiro é errado, Tom? Não, o dinheiro não é errado. É errado eu ser rico? Não, porque a Bíblia demonstra que vários servos de Deus eram ricos. Jó era rico, Abraão era rico, Noé era rico, Amós era boiadeiro, e com certeza ele era boiadeiro, ele era rico. Era como se posso dizer para você um Gustavo Lima hoje, que tem várias cabeças de gado, Leonardo, que tem várias cabeças de gado. Amós, o profeta Amós na Bíblia, ele era boiadeiro, entende? O apóstolo Paulo mesmo era rico, ele era um poliglota, ele falava várias línguas, ele era um teólogo, ele era o único estudado dos apóstolos de Deus. Lucas, que escreveu o livro de Lucas, ele era médico, significa que ele era médico e ele tinha dinheiro, ele tinha grana. Então, a riqueza em si, ela não é pecado. Não é pecado você ter dinheiro, é pecado você fazer o dinheiro seu Deus. Por isso que Jesus andou aqui na terra e falou assim: não tem como servir a riqueza e servir ao dinheiro. Porque naquela época o povo estava dando mais crédito para a riqueza do que para Deus. Por isso que Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas eu acrescento. Aonde está o seu coração estará o seu tesouro. É isso que Deus está querendo te dizer. Você entende? Então no cotidiano que nós estamos vivendo, olha para o mundo ao seu redor. Hoje a gente tem que sair de máscara, se protegendo do vírus. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. Põe isso na sua cabeça. Queira você não, ele vai voltar. Isso é uma promessa incondicional. Acredite você não, Jesus volta. Esteja preparado, você não, ele vai voltar. Acredite você não, ele vai voltar. Entende? Tem uma última mensagem do Apocalipse, que é a mensagem do terceiro anjo. São 3 anjos voando pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno para proclamar a terra, as nações, multidões e línguas, proclamando em grande voz. Eu vou ler para vocês, está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 14, a partir do versículo 6, fala assim, ó: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar e proclamar aos habitantes da terra e todas as nações, tribos, línguas e povos, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha que interessante, temer a Deus. A palavra temer aqui em grego, que fala aqui, temer não é você ter medo de Deus. A palavra temer aqui é você obedecer, honrar a Deus, porque já é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse versículo aqui do Apocalipse, que João escreveu, se remete ao
que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 8, mostrando que existe um Deus criador do céu e da terra. Então é a última mensagem que o anjo vem dar. Filhos, ser humano, teme a Deus, obedeça a Deus, segue os princípios de Deus e adorai aquele que fez o mar, a terra e as fontes das águas. Mostra a Deus como Criador, mostrando que aquele mandamento que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 8, ele ainda continua em vigor. Ele ainda é Deus como Criador. E esse mandamento foi escrito pelo próprio dedo de Deus, não foi ser humano nenhum que escreveu, tá? Lá em Êxodo, capítulo 20, não foi nenhum ser humano que desceu aqui na terra e escreveu, foi o próprio Deus que escreveu. Se você chegar e falar assim, Tom, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homem. É errado você falar isso? Lógico que é errado, porque aqui a Bíblia fala, nenhuma escritura foi dada por vontade humana. Entretanto, o homem santo, inspirado por Deus, escreveu a Bíblia. Então Deus, ele usa o imperfeito para escrever, porque aquele que é imperfeito na mão do perfeito se torna perfeito. Põe isso na sua cabeça. Repetindo, aquele que é imperfeito na mão do perfeito se torna perfeito. Tá? Então toda a Bíblia é a palavra de Deus. Porém, essa parte que eu te falei, Êxodo capítulo 20, foi o próprio Deus que escreveu com seus próprios dedos e entregou. Então a única parte que Deus escreveu, e lá no Êxodo, no capítulo 20, no versículo 8, está falando desse último versículo aqui, a última mensagem de advertência de Deus para a humanidade. Então, como eu estava te falando, é importante você seguir o manual, você seguir a Deus. É importante você tomar decisões sábias. Você está vivendo dentro do grande conflito. Embora você não vê ou você não acredita que existe a influência do bem nem a influência do mal, mas é notório. Deus não criou o ser humano para viver em meio a sofrimento, hospitais, doenças, sacrifício. Nosso Deus é um Deus de amor. O mais importante que a gente deve idolatrar não é o homem ter subido até o céu e pisado na lua, mas sim o nosso Deus descer do céu e pisar na terra. Esse é o maior evento que aconteceu. Muita cientista, ou até mesmo nós nos colégios, como crianças, ficava abismado quando a professora de ciência falava para nós, até mesmo em geografia, falava que o homem subiu e pisou na Lua no ano de 1969. Foi quando o primeiro homem pisou na Lua, a gente ficava abismado. Acho que isso não deve ser o grande abismo, para deixar nós emotivados. Mas sim, não de o homem ter subido até o céu e pisado na Lua, mas sim o nosso próprio Deus descer do céu e pisar na terra. Olha que evento maravilhoso, né? Então, querido, o que eu quero dizer para você é sobre isso. Medita nisso, medita. Jesus está voltando. A mensagem do terceiro anjo remete à mensagem que está lá em Êxodo, no capítulo 20, que foi escrito pelo dedo deles, pelo dedo de Deus. Pede a inspiração do Espírito Santo para poder te inspirar e estar com você todos os dias. Uma coisa que é certa que eu ouvi, escrito de um grande escritor, eu até esqueci o nome do escritor, vou até pegar aqui para te falar. Ele falou a seguinte frase, eu vou ler aqui para você aqui. Ele fala assim, ó, se o Deus que você adora, olha que interessante, se o Deus que você adora, ele nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma forma idealizada de você mesmo. Olha que interessante, se o Deus que você adora, ele nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma forma idealizada de você mesmo. Põe isso na sua cabeça. Então, o Deus que você adora, ele sempre vai discordar de você, porque os nossos pensamentos, a nossa natureza é egoísta, é ruim. Então, nossa tendência, nós nascemos com a natureza pecaminosa, e nossa tendência é fazer as coisas ao contrário de Deus. Então, por isso que ele tem que discordar de nós e é por isso que ele tem que voltar. Eu estou cansado de ver sofrimento, dor, tristeza, doença. Eu tenho uma filha que ela tem uns probleminhas de saúde e ela toma remédio pro resto da vida dela. Eu tenho uma filha que ela tem uma cicatriz na barriga dela que ela abriu várias vezes, cirurgia, e ela tem a marquinha lá. Eu não quero ver minha filha pro resto da vida com uma cicatriz. Eu não quero me ver eu qualquer momento me protegendo do vírus, posso ficar doente ou sofrer para descer na cama de hospital. Eu não quero chegar na idade maior, vamos usar o português claro, na velhice, ficar padecendo, sofrendo em cima de uma cama. Deus ele não criou o ser humano para envelhecer
Deus ele não criou o ser humano para viver em um hospital sofrendo. Deus ele não criou o ser humano para ficar sofrendo com a dor da morte de um ente querido. Deus ele criou você para viver feliz e eterno e limpo, sem doença, sem nada. E é por isso que ele vai voltar. 2.500 vezes mencionado sobre a volta dele. Ele vai voltar, querido. E se prepare, se prepare. Deus ele fala, filho, é a mesma coisa de um pai. Tá na frente, tem um bandido te abraçando e você é filho dele. E ele fala, filho, sai da frente que eu vou atirar no bandido. E você não solta o bandido, você se apegou ao bandido, você se apegou às coisas que é o bandido desse mundo que Satanás oferece. Você se apegou no mundo e ele fala, filho, sai da frente que eu vou atirar. E você não sai, ele é obrigado, com dor no coração, com tristeza, ele atirar para que esse tiro atinja você, só que na verdade o tiro era para atingir o mal que está agarrado em você. Então é isso que Deus fala. Muita gente, Deus vai destruir o mal e muita gente vai ser destruída junto com o mal por tristeza no coração de Deus, porque essas pessoas se agarraram ao mal e não quis soltar de maneira nenhuma. Então Deus vai destruir essas pessoas não porque Ele quis destruir, porque a Bíblia fala que o fogo, o enxofre, a destruição foi criada para Satanás e seus demônios, não para ser humano. Mas infelizmente alguns seres humanos serão destruídos, será aniquilado porque se agarrou naquilo e não quis soltar. Entende? Então não faça do seu dinheiro, da sua riqueza, o seu Deus. Não é errado, como eu sempre falei, você ter dinheiro e riqueza. É errado você fazer ele o seu Deus. Colocar isso como prioridade na sua vida. Tá bom? Lembrai, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva no canal, deixa seu like. Talvez é um canal que não te chama atenção, que não prende sua atenção, porque é um canal que fala de Deus e de religião, né? Como eu sempre falo, são 37 bilhões de religiões surgem cada dia vezes no mundo. E todas essas querem falar de Deus, mas nenhum quer fazer a vontade de Deus. Talvez esse canal é um canal que você vai falar assim, falando de Deus eu não me interesso. Mas vai chegar um dia, que fala no livro de Amós, que Deus enviará fome na terra. Mas não fome de alimento e nem sede de beber água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Você vai chegar em mim, vai procurar esse canal, vai procurar ou qualquer pessoa religiosa para te falar de Deus e você não achará nenhum refúgio, porque o Espírito Santo de Deus que toca no seu coração, que transforma a sua vida, ele vai se retirar da terra. Porque a partir da hora que lá no céu Deus fala assim, aqui acabou, o Espírito Santo aqui na terra que ele trabalha, a Trindade trabalha em unidade, vai falar aqui também acabou. E ele se retira do meio da humanidade. E aí aqueles que aceitou, aqueles que não aceitou mais. E aí você vai querer clamar para poder ouvir uma palavra de conforto e não vai surtir efeito nenhum. Tá vendo esse livro que transforma a vida? Que transformou a minha vida e transforma a vida de milhares de pessoas? Ele só tem o poder transformador porque o Espírito Santo de Deus atua nele. A partir da hora que o Espírito Santo de Deus se retira nele, ele se torna um livro qualquer, como um livro que você lê de matemática, de ciência, de geografia. Aumenta a sua cultura, aumenta o seu conhecimento, mas a sua vida não muda. Então, hoje